Dentro de uma obra, existem vários pontos no decorrer dela que podem ser considerados marcantes. E em Naruto, talvez o ponto mais alto seja a invasão de Pain na Vila da Folha. E como todo bom arco que se preze, esse também tem uma grande luta. Naruto versus Pain. Mas o que era para ser apenas mais um combate em um anime com 20 temporadas se transformou no ápice de toda a obra. Então vem comigo, que hoje vamos conhecer a luta que subiu o nível de Naruto. Para entender a dor do Pain, primeiro a gente precisa entender a dor do Nagato. A infância dele foi uma das mais trágicas de todo o anime. Ele era só uma criança órfã de guerra da Aldeia da Chuva, um lugar que só conhecia o caos e o conflito. A primeira grande tragédia aconteceu quando ninjas de Konoha invadiram a sua casa em busca de suprimentos. Mas Nagato se descuidou e acabou esbarrando em um jarro, fazendo com que os ninjas se assustassem e, pensando que eram inimigos, matassem os seus pais. Sozinho e vagando, ele estava prestes a morrer de fome, mas conseguiu encontrar, ou no caso foi encontrado por dois órfãos, Konan e Yahiko. Eles se tornaram sua nova família. O destino colocou os três no caminho de Jiraiya, que decidiu treiná-los. Com os ensinamentos do sábio tarado e liderados pelo idealismo de Yahiko, eles fundaram a Akatsuki. O propósito era nobre, buscar a paz sem o uso da força, unir as nações através do diálogo. Mas esse sonho foi destruído da forma mais cruel possível. A Akatsuki começou a crescer e chamar a atenção. Hanzo da Salamandra, o líder da Vila da Chuva, viu o grupo como uma ameaça. Então ele, junto com a ajuda de Danzo, armou uma emboscada. Eles sequestraram Konan e deram uma escolha impossível para Nagato. Ou ele matava Yahiko, ou Konan morreria. Yahiko, vendo o impasse e o sofrimento do amigo, não hesitou. Ele se jogou contra a kunai que Nagato segurava, morrendo nos braços dele. Ver seu melhor amigo morrer daquela forma, traído por aqueles que deveriam buscar a paz, quebrou Nagato completamente. Aquele garoto idealista morreu junto com Yahiko. Consumido pela dor e pelo ódio, Nagato abraçou a ideia de que a humanidade só entenderia a paz através de sofrimento, o seu sofrimento. Então, Akatsuki mudou de propósito, e o alvo principal passou a ser Konoha, a vila que ele culpava por toda sua desgraça. Anos depois, Jiraiya finalmente consegue uma pista sólida sobre o verdadeiro líder da Akatsuki, alguém conhecido apenas como Pain, que por acaso estava governando a Vila da Chuva. Sabendo do perigo, Tsunade tentou impedir que ele fosse sozinho, mas Jiraiya era bem teimoso. Ele sentia que era sua responsabilidade como mestre e como padrinho de Naruto investigar isso. Ele se infiltra na Vila da Chuva, um lugar completamente fechado e controlado por Pain. Lá, ele é interceptado por Konan, sua antiga aluna, e logo em seguida dá de cara com o próprio Pain. O choque é imediato. Jiraiya reconhece o cabelo laranja e logo conecta com Yahiko. Mas algo estava errado. Ele tinha o Rinnegan, o olho lendário que pertencia a Nagato. Estava lotado de barras de ferro no rosto e tinha um cabelo maior. A luta que se segue é uma das mais emocionantes e trágicas da obra. Jiraiya, mesmo sendo um dos 3 Sanins lendários, é pego de surpresa. Ele não estava lutando contra uma pessoa, mas contra 6 corpos diferentes, todos compartilhando a mesma visão e o mesmo poder. Ele consegue capturar um dos Pains e envia para Konoha para análise. Jiraiya até consegue ativar o modo sábio com a ajuda de Fukasaku e Shima, os 2 sapos anciões, e derrota 3 Pains. Mas quando ele achava que tinha vencido, afinal, naquele momento ele não sabia da existência dos outros 3, os outros Pains atacam pelas costas. No momento brutal, ele tem seu braço arrancado e sua garganta esmagada. Caído, à beira da morte, Jiraiya finalmente entende. Aqueles não eram Yahiko. Eram corpos sendo controlados, e o verdadeiro Pain, o Nagato, estava em outro lugar. Ele também percebe que Naruto, e não Nagato, era a verdadeira criança da profecia. Com seu último suspiro, ele usa o pouco de chakra que resta para enviar uma mensagem codificada nas costas de Fukasaku para Konoha. Uma mensagem que custou sua vida, mas que seria a chave para derrotar o inimigo. Afinal, ele também conseguiu capturar um dos Pains e enviar ele para Konoha. A morte de Jiraiya foi um golpe devastador, não só para nós, mas para todo o universo de Naruto. A notícia da morte de Jiraiya chega em Konoha como uma bomba, mas para ninguém ela foi tão devastadora quanto para Naruto. Ele simplesmente não consegue processar. O cara que foi seu primeiro grande mestre, a figura paterna mais próxima que ele já teve, o sábio tarado que ele tanto amava, estava morto. A gente vê o Naruto tentando se manter forte, mas a dor é grande demais. Ele desaba. Vemos ele sozinho, num banco, relembrando os momentos com seu mestre. O picolé que eles dividiram, os treinamentos. É uma das cenas mais tristes que eu já vi em toda a minha vida. Mas a tristeza do Naruto não dura para sempre. Shikamaru Iruka o ajudou a entender que o luto precisa se transformar em ação. Jiraiya deixou um legado e uma missão. Graças à mensagem codificada que o mestre enviou, eles descobrem uma pista vital. Naruto então é convocado por Fukasaku, o sapo ancião, que lutou ao lado do Jiraiya contra Pain. Ele é chamado para ir ao Monte Milboku,
o Lar dos Sapos, para fazer o mesmo treinamento que Jiraiya fez, aprender o modo sábio. Naruto aceita sem hesitar. Ele entende que essa é a única forma de ficar forte o suficiente para vingar seu mestre e proteger a vila da ameaça iminente que era o Pain. Enquanto Naruto se dedica a um treinamento exaustivo, aprendendo a controlar a energia da natureza, mal sabia ele que o tempo estava se esgotando. E enquanto Naruto está no Monte Myoboku, aprendendo a dominar a energia da natureza, o pesadelo que Jiraiya previu se torna realidade. Não há aviso, não há declaração de guerra. A barreira de detecção de Konoha é simplesmente atravessada. As primeiras vítimas são os guardas da fronteira. O ataque é imediato, brutal e coordenado. Os 6 caminhos de Pain não invadem por um portão. Eles são invocados dentro da vila e se separam. A invasão começa em 6 pontos diferentes ao mesmo tempo. O caos é total. O caminho animal invoca suas criaturas gigantescas. Um rinoceronte colossal rasga as ruas principais. Um pássaro gigante sobrevoa a vila, lançando bombas explosivas. E aquele cachorro de múltiplas cabeças começa a massacrar esquadrões inteiros de ninjas, se multiplicando a cada golpe que recebe. A destruição em massa começa aqui. Enquanto isso, o caminho Asura, o corpo mecânico, age como uma unidade de artilharia. Mísseis são disparados de seus braços, explodindo prédios. Um raio laser varre quarteirões. Civis e ninjas são pegos de surpresa, sem chance de reagir. Mas o terror não é só físico. Junto disso, o caminho humano e o caminho Naraka começam a caçada por informações. Eles não perguntam 2 vezes. O caminho humano agarra os ninjas, coloca a mão em suas cabeças e, em 1 segundo, arranca suas almas, absorvendo todo o conhecimento que eles têm. O alvo é um só, onde está Naruto Uzumaki. É assim que Shizune é pega. Ela tenta lutar, mas o caminho humano é implacável. Ele a captura e, na frente da divisão de inteligência, ele lê sua mente e descobre sobre o treinamento de Naruto no Monte Myoboku. Então, sem hesitar, sua alma é arrancada. Shizune morre ali mesmo, de forma fria e instantânea. Do outro lado da vila, a resistência tenta se formar. Kiba, Shino, Ino e Choji, todos entram em combate. Mas eles estão enfrentando um poder que nunca viram. O caminho preta, que absorve ninjutsu, torna quase todos os ataques inúteis. Então temos Kakashi, o ninja que copia. Ele intercepta o caminho Deva, o corpo principal de Pain. A luta é de altíssimo nível. Kakashi analisa rapidamente a habilidade de repulsão e atração. Ele percebe o intervalo de 5 segundos entre os golpes. Ele arma uma estratégia brilhante com Choji e seu pai, Choza. Eles o atacam em direções diferentes, forçando a Pain a usar o seu poder. Kakashi ataca por baixo da terra, mas o caminho Deva está preparado. Quando Kakashi acha que tem uma abertura, ele é atraído. O caminho Asura, que ele nem sabia que estava ali, protege o Pain principal. O sensei do time 7 até tenta, mas ele acaba quase destruído. Ele mal consegue se mover, fica preso sobre os escombros. Então ele vê o caminho Asura preparar o último míssil, não para ele, mas para Choji, que estava correndo para levar a informação vital sobre o intervalo de 5 segundos para Tsunade. Naquele momento, Kakashi toma sua decisão. Ele se lembra de Obito e de seu pai. Ele sabe o que tem que fazer. Com o último pingo de chakra que lhe resta, ele ativa o Mangekyo Sharingan. Ele não tenta se salvar. Ele usa o Kamui para sugar o míssil que ia matar Choji. O esforço é demais. Seu chakra se esgota. Kakashi Hatake, o ninja que copia, morre ali, pensando em seus antigos companheiros de time. Enquanto isso, Tsunade está no limite. Ela invocou a Katsuyu e a espalhou por toda a vila, curando o máximo de pessoas que pôde, drenando seu próprio chakra até a última gota. O caminho Deva, agora livre, flutua para o centro exato da vila. Ele já tem a informação que precisa. Ele sabe que o Naruto não está ali. Então ele decide que é a hora de ensinar a Konoha e ao mundo a sua definição de dor. Tsunade o confronta. Ela grita, defende o legado dos Hokages, mas Pain é indiferente. Ele se eleva acima de todos, acima do prédio do Hokage, acima da fumaça, acima do desespero. Ele abre os braços como um messias sombrio. Ele concentra uma quantidade absurda de poder. A gravidade começa a se distorcer ao redor dele. O que acontece em seguida não é uma explosão, é um evento de extinção. Uma onda de força gravitacional invisível se expande, pulverizando tudo em seu caminho. Prédios, muros, florestas, pessoas, tudo é completamente varrido. A Vila da Folha, o lugar que vimos crescer, o lar de todos os nossos heróis, é varrida do mapa em menos de 3 segundos. E o que resta é uma cratera gigantesca. No meio do pó e da devastação total, Sakura rasteja. Ela foi salva por Katsuyu no último instante. Ela olha ao redor e não vê nada. Não há hospital, não há casas, não há vila. Apenas o vazio. O desespero toma conta dela, e com toda a força que resta em seus pulmões, ela solta o grito que ecoaria por toda a série. Onegai! Naruto! Como se o destino estivesse ouvindo, o grito é atendido.
A fumaça de explosão começa a se dissipar, e no meio do nada, uma nova fumaça surge, uma fumaça de invocação. 3 sapos gigantescos surgem no chão. Em cima de Gamabunta está Gamakit, e em cima de Gamakit está ele, o manto vermelho, os olhos de sapo. Naruto Uzumaki havia chegado. O que seguiu à queda de Konoha não foi apenas uma luta, foi um divisor de águas. Um embate lendário que redefiniu o conceito de heroísmo para uma geração inteira. Naruto, com seu modo sábio perfeito, desce do topo de Gamabunta. Primeiro ele pergunta por que eles não foram para Konoha, mas então um dos sapos diz que ali é sim Konoha. Seu olhar varre a paisagem de destruição. O que antes eram os prédios familiares, as ruas vibrantes, os rostos amigos, se reduziu a uma grande cratera. Tsunade fica incrédula de raiva por ver a vila, que ela deveria ser a protetora, ter sido reduzida a pó. Ela entra na frente de Naruto, em um ato desesperado para proteger as pessoas da vila. Então, o Kami-Asura parte para cima da Hokage, visando apenas Naruto, que estoura ele com um Rasengan. Então os caminhos de Pain entram em formação de combate, e o plano dele é simples. Invocações, drenar jutsu e o poder de atração e repulsão no meio, com o caminho Naraka, o que revive os outros Pains lá atrás. O Naruto manda o Gamakit retirar a Tsunade, e ela passa para ele a lesma Katsuyu, que tem todas as informações cruciais sobre o inimigo. Aliás, estando no modo sábio, Naruto tem a habilidade de sentir o chakra das pessoas. Então ele pergunta para Tsunade onde estava Kakashi, porque ele não conseguia sentir a energia dele por perto. Tsunade só fica em silêncio, confirmando suas suspeitas. Kakashi realmente estava morto. O Naruto teve outro professor morto pelo Pain, e agora era a hora da vingança. Finalmente, o combate começa. O caminho animal invoca um rinoceronte gigante para cima do Naruto, e para nossa surpresa, o Naruto não desvia. Ele agarra o chifre do rinoceronte, para a criatura e joga ela para cima. O caminho animal lança mais 2 invocações, um touro e um cão. Mas o Fukasaku e a Shima usam o ninjutsu estilo sábio para paralisar as criaturas. O Naruto invoca 2 clones. Dá para cada um o Odama Rasengan, o Rasengan gigante, para quem não sabe, e lança os 2 monstros no ar, onde os 3 sapos gigantes entram para segurar as invocações. Enquanto isso, Naruto se aproximava do caminho preta. A Katsuyu alerta que ele drena chakra, então Naruto decide usar o Kumite do sapo. Essa técnica permite a manipulação da energia natural ao redor dele, e com isso ele acerta um soco invisível no meio da trocação com o caminho preta. E sim, o caminho preta foi morto com esse único golpe. Mas ainda tinham 4 caminhos para lidar. Naruto faz uns clones da sombra e diz que vai usar o jutsu novo. Os 3 Narutos juntam as mãos e começam a formar o estilo sábio, Futon Rasen Shuriken. Aquele jutsu que venceu o Kakuzu, mas que era impossível de ser lançado. Só que agora, com o modo sábio, o controle de chakra do Naruto era bom o suficiente para lançar a técnica. E com um poder destrutivo ainda maior. Lançar o Rasen Shuriken surpreendeu todo mundo. O Pain só teve tempo de saltar com o caminho Deva, enquanto o caminho humano agarrou o caminho animal e a jogou para fora da zona de impacto. O Rasen Shuriken expandiu e desintegrou o caminho humano em nível celular. Agora, o Naruto estava de frente com o caminho animal. O problema é que todos os caminhos têm a visão conectada, mas Fukasaku tem um plano. Ele joga o Gamabunta na direção do Naruto, e Shima usa o jutsu do vento para levantar uma cortina de poeira e cortar a visão deles por um instante. Quando a poeira baixou, o caminho animal estava sozinho no estômago do Gamabunta, e o Naruto consegue finalizar ele com 2 Rasengans ao mesmo tempo. Logo depois, o Naruto sai da boca do Gamabunta e ele estava fora do modo sábio. Essa era a chance do Pain atacar, mas Naruto tinha uma carta na manga. Ele tinha criado 2 clones que ficaram parados lá no Monte Myoboku, estáticos, concentrando energia natural. E como toda memória e experiência de um clone volta para o original, o chakra sábio desses clones foi na quantidade perfeita para o Naruto original, e logo ele entra no modo sábio outra vez. Naruto já começa a preparar mais Rasen Shuriken para terminar com tudo, mas antes do jutsu atingir o alvo, lá estava o caminho preta, absorvendo a técnica. Então Naruto percebe que o caminho Naraka tinha regenerado preta. O Uzumaki precisava focar em acabar com aquele Pain antes dele restaurar os outros. Com o uso de uma cortina de fumaça, Naruto lança outro Rasen Shuriken. O preta vai absorver outra vez, mas agora aquilo era apenas um jutsu de transformação. O Naruto derruba o preta, enquanto o Rasen Shuriken real saía da fumaça. Parecia que tudo iria acabar, mas aí o caminho Deva mostra por que é o mais forte. A sua técnica volta e ele dissipa o Rasen Shuriken. Mas o plano do Naruto ainda não tinha terminado. Logo a gente vê um clone acertando um Rasengan no caminho Naraka por trás. Tudo foi um plano para acabar com aquele Pain, e funcionou. Quando Naruto partiu para atacar o caminho preta, o Pain usou o Shinra Tensei outra vez, jogando Naruto para longe. Os 3 sapos gigantes partem para o ataque, mas o caminho Deva lança outro Shinra Tensei, e esse é mais forte ainda. Os sapos são lançados para fora de Konoha com graves ferimentos. Ok, 4 caminhos derrotados. O Naruto ainda estava no modo sábio, mas aí o caminho Deva usa as técnicas de atração. Puxa o Naruto até ele,
dando espaço suficiente para o Caminho Preta acertar um soco e segurar o Naruto. Mas ele não estava só segurando, ele estava drenando o chakra sábio do Naruto. Mas o Uzumaki foi implacável nessa hora. Ele aproveitou que estava parado e concentrou mais chakra natural. E vocês sabem o que isso significa, né? Se houver mais chakra natural do que energia espiritual e física, a pessoa vira um sapo de pedra. E é isso que acontece com o Caminho Preta. E agora só sobrou o último caminho da dor. Contudo, não significa que as coisas iam ficar fáceis. O Nagato agora tinha atenção total no caminho mais forte dele. O vovô Fukasaku pretendia usar um genjutsu, mas antes de usar sua técnica, ele é empalado por uma estaca escura. O Pen atrai o Naruto com seu poder, agarra ele pela garganta e joga-o no chão e enfia estacas receptoras nas mãos e em vários pontos vitais dele. Sem conseguir se mover, a luta estava mais do que liquidada. Mas é aí que aparece a Hinata, a princesa do clã Hyuga, ataca o Pen num ato desesperado para proteger o Naruto. Mas foi tudo em vão. O punho suave não é páreo para o Uchiha Tensei, e Hinata fica entre a vida e a morte na frente de Naruto. É nesse momento onde tudo muda. É bom lembrar que foi aí a primeira vez em que Hinata se declarou pro loirinho. O ódio do Naruto supera todos os limites. Para vingar a morte do Jiraiya, do Kakashi, da Hinata e da vila, Naruto precisava se render ao poder da raposa. E com isso ele finalmente se transforma, indo para a forma de manto de 6 caudas. Essa transformação foi monstruosa. Uma luz começou a restringir o poder da raposa. Era o colar da Tsunade, mas não levou muito tempo para a raposa encontrar o colar e destruir o selo. E agora a coisa iria ficar séria. Dessa forma, Naruto partiu para o ataque sem nenhuma estratégia. Afinal, ele não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Depois de uma perseguição insana em um episódio muito mal animado, Pain decide usar o Shibaku Tensei para selar Naruto e a raposa dentro de um rochedo gigante. Depois de se esforçar ao máximo, ele finalmente consegue. Enquanto isso, dentro daquela rocha, Naruto se via sem condições de contra-atacar. Ele só tinha um caminho: tirar totalmente o selo da raposa, assim liberando a 9 caudas. Uma raposa gigante, já com 8 caudas, rompe o Shibaku Tensei. Toda aquela força estava quase saindo, até que uma voz aparece para impedir Naruto. Um homem loiro, com um jaleco branco. O lendário quarto Hokage, Minato no Mikaze. E por que ele estava na mente de Naruto? Foi ele que selou a raposa no Naruto. E além disso, ele era o pai do Naruto. Essa notícia deixou Naruto feliz e bolado ao mesmo tempo. Ele é filho de um dos maiores ninjas, mas esse mesmo ninja o condenou a uma vida de solidão. O Minato entende o Naruto e explica que selou a raposa nele porque acreditava que ele seria o único capaz de controlar aquele poder, justamente por ser seu filho. O Minato tinha pouco tempo, mas chakra o suficiente para restaurar o selo. Ele interrompeu o Naruto dizendo que ele simplesmente confiava nele. Com isso, a raposa é reprimida e o Naruto volta ao controle, estando no modo sábio por ter feito seu último clone desaparecer. Já o Pen estava nas últimas. Finalmente, chegamos ao confronto final dessa luta. Naruto no modo eremita contra o último Pen. Na primeira trocação, Naruto consegue quebrar uma das estacas escuras do corpo do Pen e, ao se perfurar com ela, descobre o paradeiro exato do verdadeiro Pen, o Nagato. Então Naruto inicia com uma bomba de fumaça, e de dentro dela veio o primeiro Rasen Shuriken, que claro foi bloqueado pelo Uchiha Tensei. Mas logo atrás desse golpe, teve outro consecutivo. Além disso, 2 clones de Naruto vieram segurar o caminho Deva para evitar que ele pudesse escapar e cortar a chance dos 5 segundos. Porque, como eu falei antes, na parte que o Pen invade a vila, existe uma brecha de 5 segundos em cada habilidade que o caminho Deva pode usar. Mesmo com esse esforço, o Deva evita os clones e salta por cima do Rasen Shuriken. Faltavam 3 segundos para ele usar outra habilidade e vencer a luta. Mas é aqui que a surpresa acontece. Naruto estava sem o modo sábio, mas ele voltou a ter acesso às suas reservas de chakras normais. Ou seja, toma-lhe multiclones das sombras. Uma legião de Naruto desaparece. Dezenas de Narutos partem para cima do Pen. Mas a contagem acaba chegando no zero antes do contato. O Uchiha Tensei é ativado e todos os clones são empurrados para longe. Mas os que resistiram e caíram de pé foram se unindo para suportar o impacto. O último Pen tinha a distância e a vantagem. Mas com a frase, desista de me fazer desistir, o Naruto usa os clones para impulsionar ele para cima do último Pen, encurtando a distância e finalizando com um baita de um Rasengan bem no bucho do caminho Deva. Depois de derrotar o último Pen, a luta não tinha acabado. Naruto sabia que o verdadeiro inimigo, o mestre das marionetes, ainda estava lá fora. Naruto rastreia o chakra de Nagato com uma de suas estacas receptoras. Ele encontra a árvore, entre aspas, de papel onde Nagato e Konan estavam escondidos. Aquele Nagato que ele encontra não é um deus todo-poderoso que destruiu a vila. É um homem esquelético, com as costas cheias de receptores de chakra,
preso a uma máquina. A raiva no coração de Naruto ainda está queimando. Ele está olhando para o homem que matou seu mestre, matou seu professor Kakashi, destruiu sua casa e quase matou Hinata. A vontade de acabar com ele ali mesmo, de vingar tudo e todos, é quase incontrolável. Mas então ele se lembra. Ele se lembra de Jiraiya. Ele se lembra do livro de seu mestre e da sua busca incansável pela paz, pela quebra do ciclo de ódio. Naruto, em vez de atacar, pergunta a Nagato sobre a sua história. Ele ouve sobre a dor de Nagato, sobre a morte de seus pais, sobre a perda de Yahiko. Ele entende, pela primeira vez, que a dor que ele sente não é a única. Nagato espera o ódio, espera o ataque. Mas Naruto, em uma das atitudes mais maduras de toda a série, decide dar uma resposta diferente da que o mundo sempre deu. Ele escolhe não se vingar. Ele decide seguir o desejo de seu mestre Jiraiya. Ele perdoa Nagato e diz que vai quebrar o ciclo de ódio, mas do seu jeito. Essa atitude quebra Nagato. O homem que acreditava que a paz só viria pela dor, que a humanidade era incapaz de se entender, vê na sua frente a prova viva de que Jiraiya estava certo. Ele vê a criança da profecia que ele deveria ter sido. Nagato, surpreso e comovido pela fé que Naruto depositou nele, toma a sua decisão final. Ele olha para Konan e diz que vai acreditar no Naruto. Usando o Rinnegan, ele realiza sua técnica mais poderosa, o Rinne Tensei. Uma luz verde cobre a cratera de Konoha. Nagato está usando toda a sua força vital para fazer o impensável. Ele está devolvendo a vida a cada pessoa que ele matou durante a invasão. Shizune, Kakashi, todos os ninjas e civis que caíram na batalha, todos eles abrem os olhos. Konan sabe o preço desse jutsu. Nagato está sacrificando sua própria vida, mas ele morre não como um vilão, mas como alguém que, no último segundo, encontrou a redenção. Ele morre acreditando no sonho do seu antigo mestre e no futuro que Naruto construiria. Após se despedir de Konan, que embala os corpos de Nagato e Yahiko em vários papéis, e confirmar que ela não voltaria para Akatsuki, Naruto decide voltar para a vila. Ele está exausto. O modo sábio acabou, a adrenalina da luta se foi, e tudo o que resta é o cansaço. Ele mal consegue ficar de pé depois de tudo que aconteceu. Ele começa a caminhar de volta para o que sobrou da vila, se apoiando nas árvores pelo caminho. Mas, de repente, suas pernas cedem. Ele não aguenta mais. E, quando ele está prestes a cair, alguém o segura. Não é um dos sapos do Monte Byoboku, é uma mão familiar. Naruto olha e vê o cabelo branco, a máscara, o Sharingan. É o Kakashi Sensei, desta vez, vivo. Ele olha para o seu aluno com um orgulho que mal cabe no seu peito. Sem dizer uma palavra, ele coloca Naruto, o herói que salvou a todos, em suas costas. Eles continuam um caminho. Naruto, carregado pelo seu mestre ressuscitado, finalmente chega à entrada da vila. E o que ele vê é algo que ele nem as pessoas que assistiram ao anime nunca imaginaram em toda a sua vida. Não são olhares de ódio, não são sussurros de medo, não é o desprezo que ele recebeu desde criança por ser o Jinchuriki. É a vila inteira, todos os clãs, os seus amigos de infância, Iruka Sensei chorando de orgulho, Ibisu, Konohamaru e até mesmo os civis que antes o temiam. Todos estão lá, de pé, esperando por ele. Um silêncio toma conta por um segundo, e então ele é quebrado. Aplausos, gritos de alegria, o nome Naruto é gritado por centenas de vozes. Eles não estão olhando para a raposa de 9 caudas, eles estão olhando para um herói. Sakura, com lágrimas nos olhos, corre e o abraça com força, agradecendo. A multidão se aproxima. Eles não o deixam cair. Eles o levantam, o jogam para o ar, celebrando. O garoto que todos rejeitavam, o garoto que pichava o monumento dos Hokages só para ser notado, estava agora sendo carregado nos ombros de todos, mais alto que qualquer Hokage. Ele tinha feito isso. Ele tinha vingado seu mestre, salvado seu professor e protegido a sua casa. Naquele dia, Naruto Uzumaki não era mais o odiado da vila. Ele era, indiscutivelmente, o herói de Konoha.